muito grande unir essas duas gerações, e eu creio que é só o começo. Bem, tudo bem, Alice? Quanto tempo que eu não te vejo? Glória a Deus. Que alegria. Bom, gente, vamos lá. Essa mensagem, há 2 semanas, né, Bruno, que a gente conversou, e o Bruno, quer dizer, eu não tive direito de fala, né, o Bruno só falou, você, se vira. E eu falei, meu Deus, o que eu vou pregar para Rocket, para jovem? E semana passada nós estávamos com o nosso filho lá em São Paulo, nós fomos participar de um evento, uma gravação de um projeto infantil, que eu digo que a gente foi para realizar o sonho do Theo, mas na verdade foi para realizar um sonho meu, né, de criança. E a grande verdade é que uma daquelas canções ficou martelando na minha cabeça a semana inteira. E mediante a tudo isso que a gente está vivendo, eu falo eu e a minha casa, o Senhor veio trazendo alguns questionamentos no meu coração. E essas perguntas, elas foram formando essa mensagem baseada na história de alguns jovens da Bíblia. E eu acredito que a grande maioria daqui conhece, porque desde pequenininho nós somos ensinados a ouvir sobre a história de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E talvez seja até um pouco clichê pregar sobre isso, falar sobre isso para a juventude, mas eu acredito que o Senhor, Ele quer nos trazer também esses questionamentos para que o nosso coração venha estar alinhado com o dele. E a história de Daniel no livro começa lá no 1º capítulo, e esses jovens, eles foram parar na Babilônia, depois que o rei Nabucodonosor cercou a cidade de Judá e acabou vencendo e levou alguns jovens para a Babilônia, no intuito de que esses jovens que eram saudáveis, fortes, inteligentes, sábios, eles fossem treinados para que eles pudessem servir no palácio do rei. Então, eles foram levados para lá, e gente, estou contando aqui bem rapidamente, só para a gente poder caminhar, para não se estender muito. Eles foram para lá, e a partir do momento que eles chegam na Babilônia, eles começam a viver algo que todos nós vivemos, seja na adolescência, seja na juventude. Quem é que um dia já foi pressionado em alguma área da sua vida? Ah, que bom que eu não estou sozinho. E todos nós passamos por pressões. Todos nós somos pressionados em algum momento da nossa vida a deixar de crer, a ceder a alguma tentação, a fazer coisas que não agradam ao Senhor, a ser egoístas, talvez, a tantas outras coisas que fogem, nos tiram do propósito de Deus. E aqueles meninos, quando chegam na Babilônia, a primeira pressão que eles sofrem é a imposição da idolatria sobre eles. Os nomes deles representavam a soberania de Deus, a grandiosidade de Deus. Os nomes deles não eram Sadraque, Mesaque e Abednego. Os nomes deles eram Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então, se vocês forem pesquisar um pouco, os nomes deles representam quem Deus era, aquilo que Deus representava para aquele povo. E quando eles são levados para a Babilônia, a primeira pressão que eles começam a sofrer é referente à identidade deles, porque o rei dá ordem para que um dos rapazes que cuidavam deles permitiu que ele trocasse o nome deles, e eles passam a ter nomes que representam o Deus idólatra da Babilônia. E mesmo assim, o coração daqueles meninos não se perdeu. Quando eles estão lá no palácio, começando a ser treinados, Daniel se posiciona e fala: eu não quero comer de tudo isso que tem aqui. Eu acredito que vamos fazer um negócio aqui, chefe. Se você deixar com que eu e os meus amigos comamos só legumes, faz esse teste para você ver como a gente vai ser diferenciado dos demais. E se não for do teu agrado, a gente volta, segue o fluxo. E a grande verdade, gente, é que a diferença era nítida.
não era só no físico, mas aqueles meninos desenvolveram sabedoria. Deus agraciou eles de uma forma, porque o coração deles não se rendeu, não se prostrou diante daquela imposição que estava sendo feita. E conforme a gente vai andando na história, nós vamos vendo lá no capítulo 1, isso sendo relatado. No capítulo 2, a história começa o capítulo 1 se encerra com Daniel tendo uma posição no palácio do rei. E no capítulo 2 se inicia com o sonho do rei Nabucodonosor. O rei ele tem um sonho que o deixa muito aflito, e Daniel chegou ao conhecimento de Daniel esse sonho. Mas antes de chegar ao conhecimento de Daniel, o rei ele começa a procurar astrólogos, procurar magos, procurar feiticeiros, pessoas que pudessem trazer aquela interpretação. Mas o rei ele impôs uma imposição para saber com quem ele iria ter aquela resposta. Ele fala: você vai ter que me falar qual é o sonho. Então eu não vou te contar o sonho, porque se eu te conto algo, você pode dizer aquilo que você acha e eu vou ter que acreditar. Então, se você realmente tem esse poder, você vai me falar. E os magos tentaram enganar o rei foi perdendo a paciência, até que o rei deu a ordem para que fosse executado todos os sábios e magos que existiam naquela província. E isso chega ao conhecimento de Daniel. Quando nós lemos lá no capítulo 1, uma das características que Daniel e os seus amigos tinham era a sabedoria, eles eram sábios. E quando chegou ao conhecimento de Daniel ele tem uma postura que foi o meu primeiro questionamento que eu percebi ao longo dessa semana. E eu queria compartilhar esses questionamentos com vocês. E a primeira pergunta é: qual tem sido a minha reação diante das pressões da vida? Sabe, todos nós somos pressionados. Na tua escola, adolescente, você é pressionado. Na tua faculdade, jovem, você é pressionado. No teu trabalho, no nosso trabalho, nós somos pressionados a fazer coisas ilícitas, a não negar com a palavra o Senhor, mas com atitudes que muitas vezes são muito simples, são muito, ninguém vai saber, ninguém vai perceber. Mas nós somos pressionados, e quando nós nos posicionamos, nós viveremos aquilo que o Senhor tem para nós. E mediante aquele desafio que chegou para Daniel ouve que o rei pediu para que fosse executado todos aqueles que tinham essa sabedoria para aquilo. Daniel não se desesperou. Primeira coisa que ele fez: eu vou tentar entender o que está acontecendo. E quantas vezes num ambiente de pressão nós entramos em desespero e começamos a tomar decisões precipitadas, não calculamos nada, não pensamos, simplesmente vamos lá e tomamos a primeira decisão que passou na nossa cabeça. Daniel, se você for olhar lá em Daniel 2, no verso 14, ele diz que Daniel procurou entender a situação. E o mais interessante é que no verso 17 e 18, Daniel ele faz algo que muitas das vezes nós negligenciamos. Lá em Daniel 2,17 diz: em seguida Daniel voltou para casa e contou a seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, o que havia acontecido. Pediu que suplicassem ao Deus dos céus, que tivesse misericórdia deles e revelasse o segredo, para que não fossem mortos com os outros sábios da Babilônia. Quantas e quantas vezes a oração tem sido nosso último recurso? Nós só oramos quando a gente já não sabe mais o que fazer. A gente só ora quando a gente já se endividou no total, a gente não tem mais recurso. A gente só ora quando a gente já tentou de todas as formas esconder aquilo que a gente fez de errado e agora não sabe como resolver o problema. Aí a gente ora, mas a gente não ora para encontrar em Deus a solução para aquilo antes de fazer as nossas burradas, as nossas besteiras. Quantas e quantas vezes nós simplesmente deixamos a oração de lado, deixamos para o último plano. Mas o mais interessante é que Daniel ele não orou sozinho,
Ele voltou para os seus amigos, aqueles que eram os guerreiros com ele, em firmeza, em posicionamento, falou, gente, está acontecendo isso, isso e isso. E ele tinha pessoas que olhou para ele e falou, estamos juntos, essa madrugada nós vamos orar, nessa madrugada a gente vai perseverar e o Senhor vai responder, o Senhor vai fazer. E eu te pergunto, quem são essas pessoas que estão ao seu redor? Quem são essas pessoas que você pode falar, olha, eu estou sendo tentado, está difícil, não sei se eu vou conseguir. Será que nós podemos analisar hoje, parar para pensar, eu tenho amigos de oração? Eu tenho pessoas que vão me sustentar na hora que eu estiver sem força para orar? Ou a gente só tem amigo para o pós-culto? Ou então para o backup, para o GC? Gente. A grande verdade é que aqueles meninos, eles não estavam só largados lá na Babilônia, deportados, dependendo da palavra, como ficar mais claro para você. Mas eles estavam unidos. O coração deles era um. Eles estavam posicionados juntos, cada um naquilo que Deus tinha depositado sobre eles, mas estavam juntos. Quando a pressão chegou, opa, a gente precisa buscar em Deus uma solução para esse problema, vamos junto. Eu não vou largar tua mão não, a gente vai orar, a gente vai encontrar resposta, a gente vai abrir jejum, a gente vai vencer juntos. E o Senhor respondeu, gente. Daniel encontrou em Deus a resposta para aquele segredo do rei. E a resposta que Daniel entregou ao rei fez com que o rei mudasse aquele decreto, fez com que o rei entendesse aquele sonho, e aquilo abriu uma porta para aqueles meninos. Daniel assume uma outra posição no palácio do rei, e aqueles jovens também. Mas aí nós caminhamos para uma outra parte da história, que é a parte que talvez seja o ponto alto desse livro, que é quando esses meninos são colocados à prova da fé deles. Porque chega um momento em que o rei Nabucodonosor, ele prepara uma estátua de ouro, e ele dá ordem para que sejam tocados instrumentos, e ao som daqueles instrumentos, todos aqueles que estavam ali, eles precisariam adorar aquela imagem. E chega ao conhecimento do rei que os 3 garotos que estavam lá, eles não se dobraram, eles não se prostraram, eles não se renderam, eles não aceitaram a imposição do rei de negar o Senhor, de adorar o outro Deus. E aquilo gerou uma fúria muito grande no rei. E um outro questionamento que o Senhor me trouxe é: as pressões do ambiente estão fazendo você esquecer a sua verdadeira identidade? A grande verdade é que às vezes nós estamos tão envolvidos com os ambientes que os rótulos que colocam em nós começam a determinar quem nós somos, sendo que nós temos uma identidade que foi dada por Deus, sendo que nós sabemos quem o Senhor nos fez para ser. A grande verdade, gente, é que muitas vezes nós estamos sendo tentados e pressionados, e nós cedemos às pressões, porque nós nos esquecemos quem Deus nos fez para ser. Sabe, aquele rei, ele deu novos nomes para aqueles meninos, só que eles tinham um entendimento claro de que o ambiente, ele pode mudar até a nossa identificação, mas ele não pode mudar a nossa identidade. Sabe, adolescente, lá no teu grupo de amigos, lá no pessoal do recreio, ou então nos rolezinhos do final de semana, você pode até estar com eles, mas você é diferente. Você tem que fazer a diferença por onde você for. Você tem que resplandecer o brilho de Cristo naquele lugar. Jovem, quando acaba a aula da faculdade, sexta-noite, a gente precisa fazer a diferença. Eu já tive na faculdade, gente, eu era cristão também, graças a Deus por isso. E Satanás, ele é muito sutil, galera. Ele
usa muitas das vezes a desculpa de que eu vou ser a influência, eu vou ser a diferença, e muitas das vezes o ambiente em que nós estamos é tão... Porque esse mundo, gente, ele está sujo, ele está muito promíscuo. E, às vezes, por você ser único naquele lugar, você acaba... Aquele ambiente acaba se tornando natural para você, a ponto de você não perceber, mas você já está sendo levado. Você já não faz a diferença, você já não brilha mais como brilhava antes. Você vai sumindo, que nem eu estou sumindo quando eu saio do foco da luz. Daqui a pouco você está igual. Daqui a pouco, na primeira pressão que vem, você, soltei. Me afastei, me perdi. Aqueles meninos, gente, eles tiveram seus nomes trocados. E a mudança do nome deles estava relacionado muito sobre a fé que eles tinham. Sabe, a intenção dos babilônicos era literalmente suprimir a fé daqueles meninos. Era distorcer a identidade deles e submeter os jovens a uma nova cultura. Nossa sociedade, ela tem criado tantas ideologias, tantos nomes, tantas coisas para suprimir a identidade que Deus nos deu. E se nós não tomarmos cuidado, quando nós vermos, nós já estamos envolvidos. O linguajar já é o mesmo, as bebidas já são a mesma, não tem mais o copo de suco na mesa, é tudo álcool. As falas sempre terminam com uma piada de duplo sentido. Daqui a pouco já é um palavrão. As canções já não são mais canções de louvor. São canções que denigrem, que, não, mas é uma canção de amor. É tudo muito sutil, galera. Quando a gente vê, a gente já está enforcado. Mas aqueles meninos, eles tinham um entendimento que o ambiente não ia mudar quem Deus tinha feito eles. Nós temos uma identidade, nós somos filhos de Deus, nós somos geração eleita, povo escolhido, sacerdócio do Senhor. Nós não podemos nos conformar, gente, com a realidade que está lá fora e deixar com que esse mundo ele venha nos influenciar. Nós precisamos fazer a diferença. Sabe, interessante que lá no capítulo 3, no verso 21, fica nítido e claro a pressão que aqueles jovens estavam sofrendo, porque o rei literalmente ele estava desprezando tudo aquilo que aqueles meninos entendiam como uma identidade. Quando nós vamos ver a história no capítulo 3, os meninos, por não se dobrarem, foram condenados a serem lançados na fornalha de fogo ardente. E era uma sentença de morte, gente. Eles estavam condenados à morte. E quando eles se posicionam diante do rei e falam, nós não iremos nos prostrar diante dessa estátua de ouro. Eu quero que o Senhor saiba que nós não adoraremos outro Deus além do nosso Deus. Quando eles se posicionaram, aquele rei fica furioso. E aquele rei, ele manda amarrar aqueles meninos com tudo que eles estavam, com a túnica, com o turbante, com as capas. E, gente, isso na cultura hebraica é muito interessante, porque isso representava elementos de honra. As roupas que eles vestiam, ali estava representando a honra que aquele povo carregava. A capa representava a identidade deles. A túnica era a dignidade e a honra. E o turbante representava o respeito. Ou seja, eles estavam sendo literalmente humilhados, desprezados por conta de um posicionamento que tiveram. E tudo isso foi jogado para ser queimado no fogo. Será que as nossas escolhas têm demonstrado a diferença entre nós e o mundo, gente? Será que mediante a realidade em que nós vivemos hoje, nós estamos dispostos a se posicionar, a falar não, a não se dobrar à cultura, à imposição dos ambientes que nós estamos, ou nós vamos nos corromper com aquilo que está ao nosso redor? Aqueles meninos não se corromperam.
E eles tomaram a decisão que para muitos de nós talvez seja impossível, mas eles escolheram a morte do que negar o Deus que eles serviam. E, gente, um terceiro questionamento que o Senhor me fez, e foi muito claro isso nessa semana, e isso tem reverberado dentro de mim, é o que as pessoas ao nosso redor conseguem ver enquanto nós estamos na fornalha. A grande verdade é que eles aceitaram a condenação, eles aceitaram a morte, e quando foram lançados, quem estava ao redor, que esperavam ver, talvez, sabe quando a gente joga um negócio na fogueira que faz aquele puf, aquela bagunça toda? Esperavam ver aquilo, aquela explosão? Não. Eles viram algo que os deixou surpresos. Havia um quarto homem ali andando com eles, porque só foram jogados 3. E quem viu isso foi o próprio opressor, aquele que estava fazendo a maior pressão sobre eles. Ele viu 4 homens andando, mas como assim 4? Só foi 3. E um detalhe muito impressionante que está lá escrito, se eu não me engano, no verso 25 do capítulo 3. Olha lá, gente, Daniel 3:25 diz: olhem, disse Nabucodonosor, vejo 4 homens desamarrados, andando no meio do fogo e sem se queimar. E o 4º homem se parece com o filho dos deuses. Aqueles meninos foram lançados na fornalha, gente, todos amarrados, presos, envolvidos com cordas. E a grande verdade é que quando eles estavam no meio do fogo, no meio da maior provação, no meio da maior crise deles, eles estavam andando sem nenhum tipo de amarra, sem nenhum tipo de cordas que os prendesse, porque existia a presença do próprio Deus com eles ali. Sabe, gente, independente da situação adversa ou da provação que nós estamos enfrentando, quando nós estamos na presença do Senhor, nós somos livres. Não tem nada que possa nos prender, não tem nada que possa nos parar. E muitas das vezes nós não experimentamos a verdadeira liberdade porque nós não nos posicionamos. A palavra de Deus diz que conhecereis a verdade nos libertará. E nós não experimentamos a liberdade porque nós não temos a disposição de conhecer a verdade para ser livres. Nós não experimentamos liberdade porque estamos presos, muitas vezes no nosso comodismo, muitas vezes naquilo que nos afasta do Senhor, nos nossos pecados, na nossa preguiça, na nossa procrastinação. A grande verdade, gente, é que aqueles meninos, eles tinham esse posicionamento, essa determinação no coração deles. Sabe por quê? Porque eles conheciam Deus que eles serviam. Eles conheciam quem eles estavam buscando. Eles não viviam apenas de um relacionamento que se baseia apenas no culto. Eles se relacionavam com Deus. Ah, Gu, mas isso a gente já sabe. Está sendo tudo muito clichê até aqui. Beleza. Mas nós não podemos negligenciar que a cultura de Babilônia é tão presente quanto a cultura de hoje em dia. Nós estamos sendo pressionados de todos os lados. Nós estamos sendo pressionados por todos os lados. E se nós não nos posicionarmos, logo, logo nós nos afastamos. Logo, logo nós nos perdemos. Se você não fizer a diferença lá no teu colégio, adolescente, daqui a pouco você está contaminado. Jovem, se você não fizer a diferença na tua faculdade, no teu trabalho, daqui a pouco você está no último banco, do último banco você está na rua. E o problema não é o último banco, tá, gente? O problema é a distância que vai ficando, porque eu sempre sento no último banco, tá? O problema é a distância que você vai ficando da presença. Você vai se afastando. Sabe? Queria que você pensasse agora se tudo que você tem vivido ao longo dos dias, ao longo das semanas, no seu trabalho, na sua escola, não tem te feito esquecer aquilo que Deus te fez para ser. Quem sabe Deus te deu um dom, quem sabe Deus já te disse aquilo que Ele tem para a sua vida,
e você simplesmente tem deixado de lado, tem esquecido. Porque a grande verdade é que o posicionamento ele envolve pressão, ele envolve renúncia. Estar no altar não é como se nós estivéssemos apenas numa plataforma, não. Eu até falei outro dia nós estávamos nos preparando, acho que foi para o retiro do Rocket. E o Senhor ministrou muito naquela semana para mim que estar no altar não é apenas um lugar de evidência, não é um lugar onde os nossos dons são expostos, onde nós preparamos o melhor sermão, falamos com a melhor eloquência, nós oramos as palavras mais bonitas. Não, o altar, gente, envolve muito mais morte do que evidência. Isso é digno do altar. Quem está disposto a morrer, quem está disposto a renunciar. O Senhor, Ele te deu dons. O Senhor, Ele te chamou, Ele te escolheu. E será que você não tem deixado a tua verdadeira identidade de lado? Por falta de posicionamento? Por falta de coragem para enfrentar talvez os teus colegas? Talvez, quem sabe até o seu chefe? Você abaixa a cabeça para tudo que Ele diz, e isso tem ferido os seus princípios, tem ferido muitas das vezes aquilo que Deus te chamou para ser. E eu não estou incentivando ninguém a sair revoltado, brigando com todo mundo, não. Eu estou te incentivando a se posicionar, a ser um cristão de verdade, a falar não quando precisa ser dito, a olhar para o Senhor e continuar caminhando olhando para Ele. Sabe, muitas das vezes o grande problema é que a pressão ela tem nos feito esquecer aquilo que Deus nos chamou para ser. A pressão está nos fazendo desacreditar naquilo que Deus já depositou dentro de nós. E a gente simplesmente se dobra, a gente simplesmente se entrega, a gente simplesmente abre mão. E muitas das vezes estamos curvados. E não é diante de algum santo ou de algum outro Deus, não, é diante do nosso próprio eu. Não, o Senhor nos chamou para isso, não nos chamou para isso. A grande verdade é que quanto mais longe nós estamos daquilo que Deus nos fez para ser, nós perdemos o nosso brilho no olhar. Aqueles meninos foram para o fogo, mas foram confiantes. Eles foram crendo, eles foram tendo a certeza de que Deus iria salvar eles. E quantas vezes no meio da fornalha nós nos esquecemos que nós temos um Deus que Ele nos guarda e que Ele nos livra e que é poderoso para nos salvar. Será que nós teremos a coragem de Davi, lá nos Salmos, quando ele diz que ainda que Ele me mate, eu louvarei? Será que a nossa fé é nesse nível? De renunciar a tudo, de abrir mão de coisas, de prazeres, de amigos, para viver a vida que o Senhor tem para nós? Será que se Deus nos pedisse tudo, nós estaríamos dispostos a entregar? Será que se Deus nos pedisse a nossa faculdade, nós renunciaríamos para viver uma vida no altar? Será que se Deus nos pedisse o nosso emprego, nós abriríamos mão? Será que Deus nos pediu um relacionamento que você sabe que não é para você estar disposto a abrir mão? A grande verdade, gente, é que quanto mais longe nós caminhamos dele, nós perdemos a esperança. Eu quero encerrar com o texto do apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 4, no verso 7 ao 10. O pessoal do louvor, se quiser subir, não pode vir. Agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro, que contêm grande tesouro. E assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Porque de todos os lados nós somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Nós ficamos perplexos, mas não
desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, o nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste no nosso corpo. Sabe, gente? Essa é a hora de nós pararmos para pensar como nós estamos vivendo a nossa vida. Jesus não morreu na cruz apenas para nós sermos cadeira cativa nos cultos, estarmos em todos os cultos Rocket, Legacy, Unities, ou nos retiros, ou nas conferências. Tudo isso é muito bom, tudo isso é válido, é necessário. Mas existe um posicionamento que nós precisamos tomar. E isso precisa ser diário. Nós precisamos despertar, porque muitas das vezes o mundo não tem conhecido o Senhor, porque Ele não tem visto Ele em nós. Sabe, o posicionamento daqueles jovens fez com que a opinião do rei mudasse. Mesmo que momentaneamente. Mas será que momentaneamente os teus posicionamentos têm feito com que as pessoas conheçam o Senhor? Mesmo que momentaneamente, será que a forma como nós estamos vivendo tem feito com que as pessoas conheçam Deus? A melhor forma de pregar o Evangelho, gente, é com uma vida que se pareça com Cristo. Eu queria que você se colocasse de pé nessa hora. Eu queria que você fechasse seus olhos. Que você fosse honesto com o Senhor nessa hora, enquanto o louvor vai ministrar uma canção. Porque muitas das vezes nós estamos vivendo uma falsa religiosidade, um falso posicionamento de cristão. Mas quando nós somos colocados à prova, quando nós estamos diante de uma fornalha, a nossa primeira reação é se dobrar, é abrir mão e é adorar outro Deus. Feche seus olhos. Eu sei que nessa noite aqui nós podemos ter dois extremos. Um é a falta de posicionamento. Talvez você tenha vivido distante daquilo que Deus tem te chamado para viver. Mas um outro extremo também é você tem sido fiel à tua identidade, tem sido fiel àquilo que Deus te chamou, tem sido fiel, tem sido íntegro, mas às vezes a fornalha está tão quente, às vezes você tem buscado até mesmo alguém ao seu redor para orar e você não encontra, às vezes parece que você está lutando sozinho, às vezes parece que você está numa prensa, e Deus está te esmagando ao máximo para te tirar o teu melhor, mas você não consegue perceber. Sabe, jovem, sabe, adolescente, nessa noite tem renovo do Senhor para nós. Abra sua boca nessa hora e comece a orar, comece a pedir. Se necessário, comece a se arrepender. Comece a confessar a sua falta de compromisso com o Senhor. Mas se necessário, comece a clamar e pedir: Senhor Deus, está difícil, está pesado, me ajuda. Essa fornalha está muito quente, Senhor. Eu sei que o Senhor está aqui comigo, mas muitas das vezes é difícil, Deus, te perceber. Abra a minha visão para entender, Senhor Deus, ó Pai, que o Senhor permanece ao meu lado, mesmo quando tudo parece que está dando errado, mesmo quando todas as circunstâncias dizem não, mesmo quando, Senhor, parece que eu vou chegar ao meu fim. Ah, Deus, vem sobre nós com teu renovo. Em nome de Jesus.
sentindo que a chama está quente demais, que a pressão está muito forte, você precisa de um renovo do Senhor nessa noite. Eu queria te chamar aqui na frente para nós orarmos por você. Se você entende que está sendo difícil, que você não está dando conta sozinho, que você precisa de um renovo do Senhor para continuar caminhando, para continuar crendo, para continuar permanecendo firme, vem aqui que nós queremos orar por você. Essa noite o Senhor, Ele está contigo, mas muitas vezes a pressão não nos deixa enxergar a presença do Senhor caminhando ao nosso lado. Às vezes nós apenas enxergamos os nossos problemas, a pressão do ambiente, a caloria que está dentro da fornalha, mas nós não conseguimos ver Ele cuidando de nós, Ele cumprindo a promessa de que a chama não vai nos queimar, Ele estando no nosso barco, não deixando o barco naufragar. E às vezes nós não conseguimos enxergar que Ele está cuidando de cada detalhe da nossa história. Oh Senhor, vem sobre nós.
decisão de reconhecer o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, posso te dizer que não vai ser um caminho fácil, mas é a melhor decisão que você pode tomar na sua vida. Vão ter fornalhas, vão ter marcos que parece que não falam, mas a melhor coisa da vida é saber que nós temos Ele do nosso lado, conosco. Eu queria fazer esse convite. Existe alguém aqui nessa noite que quer reconhecer o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Estamos aqui para orar por você, para te receber como família. Você não vai estar mais sozinho, você vai ter uma família, filhos de um Pai maravilhoso, que não nos deixa, que não nos abandona. Um Pai que nos dá identidade, nos dá um chamado e dá um destino. Independente de tudo que nós tenhamos vivido até aqui, Ele nos perdoa, Ele nos dá uma nova história. Existe alguém que quer aceitar o Senhor Jesus aqui nessa noite? Existe alguém? Amém. Se você quiser, nós estaremos aqui até o final do culto. E não perca essa oportunidade. Em nome de Jesus. Dê um abraço no irmão que está do seu lado. Dê uma palavra de bênção sobre a vida dele. Não desista, meu irmão. Deus é contigo. Seja forte e corajoso. O Senhor é quem te sustenta. Temos uma geração forte aqui, amém? Aplauda ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Apocalipse, que o Senhor é digno de tudo. A gente viu o Gustavo pregando, falando sobre como a gente se entregar ao Senhor de verdade, se posicionar onde Ele nos chama, que tudo traz diferença. E o Senhor colocou no meu coração, veio trabalhado isso, que quando a gente entrega o nosso melhor para Ele, não porque a gente precisa conquistar uma casa, um carro, a gente precisa, óbvio, mas isso não é o principal da nossa vida. O principal da nossa vida é ter um coração achado nele, um coração que sente prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. O salmista fala em Salmos 27, no versículo 4, se não me engano, que ele procura, ele tem prazer de estar na casa do Senhor, que ele quer ficar lá e maravilhado, contemplar o esplendor da sua glória. E que neste momento você vem entregar o seu melhor, porque o Senhor já fez tudo por nós. Ele morreu por a gente. A gente é pecador, a gente não tem nada de bom. E Ele quer um relacionamento com você. Ele quer que você entregue tudo que você tem a Ele, porque é o mais Ele fará. Não é sobre carro, não é sobre dinheiro, não é sobre conquistar ótimas vagas. Isso é bom, mas não é o principal. Deus quer um relacionamento e nos fazer focar na era vindoura, na era que está de vir, e que a gente anseia, espera ansiosamente pela era que o Senhor virá. Que você venha entregar o seu melhor nessa noite, que você venha estar com o coração quebrantado, que venha ser de todo o seu coração, porque se não for, por favor, guarde seu dinheiro, fique para você, compre alguma coisa, mas não dê para o Senhor. Ele é digno de uma renúncia verdadeira, de uma entrega verdadeira, não de uma entrega meia boca. E que você venha estar com o coração neste momento. E é isso. Tudo que o Senhor fez é bom.
aqueles que ofertaram e aqueles que não. Que o Senhor venha continuamente transformar os seus corações e fazê-los entender que é para Ti. Não é sobre uma estrutura, não é sobre encher o bolso de ninguém, mas é sobre honrar a casa do Senhor, porque o Senhor é digno de tudo. Que o Senhor venha nos acompanhar na nossa ida, na nossa volta e que nos ensine a contemplar o Senhor. Que o Senhor venha ser louvado nesta noite, continuamente. E assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Pode liberar isso, obrigado. Paz, Senhor, gente, família, paz, tudo bem? Paz, gente. Vamos de novo, vamos começar de novo. Animação, hein, pessoal? Vamos lá, hein? Vamos lá. Paz do Senhor, família! Não pode não, pô. Andando de mão dada. Não pode, metendo não. louco, não pode. Agora é aquele momento que a gente vai constranger 2 irmãos aqui essa noite, amém? Eita, quem que vai ser agora, hein? Eita, do Rocket, alguém levanta o nome aí, pelo amor de Deus. Aquele momento. Bia! Vai, Bia! Vai ter que subir aqui e dar o testemunho. Agora, nada além de 40 segundos. Fica à vontade, tá, Bia? Solta o time. Segura. Não vai pedir o ar. Enquanto isso, a gente vai cantar um louvor. Como é que é? Parei. Quando falar já aí, hein? Tá valendo, Bia. Conta o testemunho aí pra nós. Acho que muitos aqui já viram o vídeo na Lagoinha, no Instagram da Lagoinha, mas eu vou dar o testemunho de que eu sou um milagre realmente. Quando minha mãe estava grávida, ela teve uma pré-eclâmpsia e eu quase não nasci. Eu nasci de 8 meses e eu fiz uma cirurgia com 6 meses de vida. E eu digo que eu sou um milagre, porque imagine você entregar seu filho para uma pessoa que você não conhece com 6 meses de vida. Então, Deus foi muito misericordioso na minha vida. E hoje em dia eu não tenho mais nada, graças a Deus. E eu tô aqui contando meu testemunho para vocês. E é isso. Aleluia! Nossa, salva de palmas aí, pelo amor de Deus. Glória a Deus. Agora alguém do Legacy. Legacy, né? Agora alguém do Legacy. Vai. Tita. Nossa. Linda! Se vier mais devagar, dá tempo de acabar o culto ainda. Ainda dá tempo. Jones, esse daqui é você e ela, tá? Esse aqui. Eita! Pai, gente, tudo bom? Pode começar. Não, começa. Gente, pra quem não sabe, a gente tá noivo e nesse Eu vou casar! E nesse processo de casamento e tudo mais, e eu acho que uma frase que é muito clichê, mas ela é muito verdadeira, é que Deus, ele ama casamento. E ele faz muitos milagres nesse processo, e a gente tem um testemunho. Na semana passada, aliás, desde o começo do casamento, a gente queria algo íntimo, pequeno, para poucas pessoas, e o Senhor, ele vai superando nossas expectativas a todo momento, né? Então, o que era pequeno hoje já está se virando algo muito grande. A gente tomou uma proporção muito maior. E acho que é isso. Quer falar alguma coisa? É isso, pessoal. Não. Não, 12 minutos, fala. É só ressaltar a questão de que Deus é conosco nessa parte, né? A gente acha que não, aos nossos olhos não é possível, mas a partir do momento que você coloca em oração... Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Dá tempo de mais um? Mais um, não? Não dá? Mais um, dá mais tempo? um. Então mais um. Escolhe alguém aqui. Alguém bonito aqui. Legacy ou Rocket? JP ali. Vamos lá, pessoal. Deixa eu ver. The som o quê? Anderson? Vamos? A Esté aqui, ó. A Esté. A Esté? A Esté tem Esté? A Esté.
sem namorar. Aleluia, glória a Deus. Quero chorar, hein, Esther? Vai ser um pouco difícil, eu acho. Agora. Oi, gente, boa noite. Tá valendo. Vou tentar ser rápida. Há um tempo, né, durante a pandemia, eu fiquei num período de depressão e tudo mais. E indo contra ordens, né, médicas, normalmente eles receitam medicamentos. Mas eu decidi não seguir pelos medicamentos e fui aos exercícios, melhorando a alimentação. Por um período eu melhorei muito, galera, e foi, tipo, maravilhoso na minha vida. E Deus estava me tocando desde aquele tempo. Só que eu com o coração endurecido, né, fiquei tipo, não, depois eu vejo. Porém, começou a surgir uma vontade muito estranha em mim. Eu nunca consumi nenhum tipo de droga, bebida, nem nada, nem posso beber, gente. E eu comecei a sentir do nada uma vontade imensa de fumar. Horrível, péssimo. E eu, conversando com uma amiga também, é cristã, mas ela é do Rio de Janeiro, ela me veio com a sabedoria e falou, amiga, entrega nas mãos de Deus, porque isso não vem de você. Provavelmente uma tentação. Não falei que não ia dar tempo, gente. Enfim, fui conversar com Deus. Que péssimo. Aleluia, glória a Deus. É isso aí, família. É Eu isso falei, aí. amigo, que não ia dar tempo. Olha que você é pronta. Aleluia. Ai. Obrigado, Esther. Deus abençoe. Vamos agora aos nossos recados do Legacy. Pode dar os recados já? Mais alguém? Recados, né? Então, ô comunicação, o vídeo do Retiro. retiro. Se você não for, só você não Só vai. você não vai, minha família. E vamos querer o Pix, né? Ó, se liga só. Ei, ei. Yo. Se você não for, só você não vai. Yeah. Brinca muito, né? Aleluia, aleluia. O pessoal tá sem ânimo, pessoal. É Ei, porque tem que pagar. Falta o Pix. se você não for, Falta o Pix. se você não for, Falta o Pix. se você não for, Falta o Pix. Falta o Pix. Pix. manda o Pix. Ó, o Pix. Pix. Faz o Pix. Aleluia. Aleluia. É isso aí, pessoal. Eu acho que eu não estou precisando mais dar informação para vocês. Tudo explicadinho aqui. Essa é a última semana. Pela última vez vou falar. Vai virar a lote, última Winter? semana. Vai virar lote? Vai virar o lote. É vai, nada. Tô falando pra tu. Sério? Segunda-feira agora começa a última semana desse lote. 520, é isso aí? 520 tem que fazer a inscrição, senão nem adianta. Então, se eu quiser pegar o primeiro lote, até quando? Só até domingo que vem. Ô, louco. Uma semana, são 7 dias, né? Todo mundo sabe, uma semana, 7 dias, R$520 é a última semana que vai ter esse valor, né? Mais alguma coisa que eu tenho que falar? Depois vai virar o lote e é isso aí. Mais alguma coisa, João? Acho que é só isso, né, É gente? só isso. Amanhã, 3 cultos, tem de manhã, à tarde e à noite. De manhã que horas, João? De manhã é às 10 horas da manhã. E à tarde? À tarde, às 18. E à noite? Às 20 horas. Tem kids os 3 cultos? Só no da manhã e no das 20. Show de bola, Perfeito. obrigado. Muito obrigado. Depois aqui, quem não se conhece, se cumprimentem, vamos se conhecer, pessoas novas, tal e tal. E é isso aí. Eu acho Dá um abraço em 4 irmãos que você não vê hoje. que é isso. Da próxima vez tragam eles. Mais alguma coisa? Acho que é só isso, né, pessoal? Então é isso. Então o João vai estar orando para terminar. Brinquei. Amém, gente. Vamos ficar de pé. Uma palhinha de finaleira. Vou ver só uma água aqui, gente. Aleluia. Amém.
Deus. De finaleira, aquela lá. É aquela lá. É, aquela É lá. aquela lá, Me tira o medo, tá? Amém. Amém, vamos fechar os nossos olhos? Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, mais um culto Legacy, mais um culto, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor tem nos moldado, Pai. Que o Senhor tem exposto para fora, Pai, aquilo que o Senhor quer mudar em nós, Deus, em nome de Jesus, Pai. Te agradecemos, Deus, pela vida de cada um aqui presente, por cada família representada, Senhor Jesus. Te agradecemos por aqueles também que não puderam vir, Pai, por algum motivo, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, Pai. Que o Senhor nos acompanhe ao regresso dos nossos lares, Senhor Jesus. Papai, e eu peço, Pai, para que no próximo culto existam ainda mais pessoas aqui, Papai, em nome de Jesus, entregues a Ti, Pai, querendo se arrepender a Ti e viver o verdadeiro Evangelho, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por mais um sábado em Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Sua